Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre formas verbais do futuro com will. Eu sou a professora Estela e esse é o nosso intérprete, Nathan. Hi, Nathan! O objetivo dessa aula é utilizar formas verbais do futuro. Lembrando, existe mais de uma forma de tratar do futuro e nessa aula nós vamos ver formas com will, esse auxiliar de futuro, que informalmente pode ser traduzido como vai e formalmente não vai ter tradução, ele só vai passar o verbo com significado para o futuro, para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Linguistic Knowledge, o nosso conhecimento linguístico dessa vez, usará um gênero textual que nós adoramos para aprender a língua inglesa. Sim, porque ele tem um forte apelo visual e tem ali um vocabulário tão fácil de entender. Nós estamos falando sobre as comic strips. Você sabe o que são comic strips? Eu acho que sim, hein? Sabe identificar significados de frases no futuro com will em comic strips? Do you know what comic strips are? Nossa, quanto mistério para contar o que são essas comic strips. Eu já dei a pista que é um gênero textual que nós utilizamos muito para aprender inglês e também que ele tem forte apelo visual. Vou dar mais uma pista. It's very funny. Ele é muito divertido porque a sua tônica é o humor. Se você disse que comic strips são as tirinhas ou tiras cômicas, você está certo. As comic strips vêm do termo strip, que é tira, e comic, que é cômica. Cuidado para não confundir com comics, com S no final, que são as histórias em quadrinhos. A diferença é que as histórias em quadrinhos são narrativas mais extensas, enquanto as comic strips, elas ocupam realmente uma tirinha. Então, elas podem ser de 1 quadro até uns 5 quadros, mas elas são sempre very short, bem curtinhas. A finalidade é contar histórias através da imagem, com o mínimo de texto, pois os episódios se explicam através da ação e dos balões de falas. Mas são só balões de falas que aparecem? O balão de fala é aquele com um contorno reto e que vai ter uma setinha, mas pode aparecer ainda balão de pensamento, que é aquele que parece uma nuvenzinha e vai ter as bolinhas. A gente vai ver isso na prática. Eles geralmente contam com bastante onomatopeias. Se você não se recorda o que são onomatopeias ou expressões onomatopeicas, é apenas quando a gente registra um som por escrito. Então, digamos que a Mônica acertou uma coelhada no Cebolinha e apareceu lá sock, pou. Isso são onomatopeias. Ou então o telefone toca, trim, é uma onomatopeia também. Vamos à comic strip do Jim Davis, com seu principal personagem, o Garfield. Aqui a gente tem o Garfield e o John, que é o seu humano. Se a gente fala que o humano tem o seu gato, então o seu gato tem o seu humano, certo? E ali, ó, o John diz, Need any help? Precisa de alguma ajuda? Thanks, John. Obrigado, John. Now I'll finish in half the time. Agora eu vou acabar em metade do tempo. Ué, mas vai acabar o quê? Ele não estava fazendo nada, estava ali pensando na morte da bezerra, como se diz aqui no Brasil. Bom, ele estava à toa e agora está à toa com o John. Essa é a tônica do humor. Você consegue entender esta tirinha? Você sempre vai começar procurando as palavras que já conhece. Então aqui você teria termos como help, que pode ser socorro, mas que quando aparecer dentro de uma sentença, será o verbo ajudar, se precisa de alguma ajuda. Thanks, você já sabe que é obrigado, e aí por diante. Agora vamos à question 1, a questão 1. What is John asking Garfield? E aí, o que o John está perguntando para o Garfield? Lembra que a gente já discutiu isso aqui? Você vai ter facilidade para responder. Registre em seu caderno e a gente já vai corrigir juntos.
need any help? A tradução é: você precisa de ajuda ou precisa de alguma ajuda? Qualquer dessas respostas estaria correta. Sim, porque às vezes a tradução ela é adaptada, ela não precisa ser literal ou ao pé da letra. O importante é que ela mantenha seu sentido. Agora, vamos para o próximo quadro com a question 2, com a questão 2. Ali a gente tem o Garfield dizendo: Thanks, John. What did Garfield answer? Então, o que o Garfield respondeu? Lembre-se que essa tradução é muito simples e deve fazer parte do seu repertório lexical. Garfield answered, Thanks, John. O Garfield respondeu, obrigado, John. Nossa, mas eu estou acostumado com o nome John sempre com um H. Sim, mas nomes próprios podem ter alteração. Assim como isso acontece na língua portuguesa, vai acontecer aqui no inglês também. Então, esse John aqui é mais simples, é só J-O-N. Agora, vamos para o último quadrinho, que vai ter a forma verbal do futuro com eu. Sim, veja ali. Now, I'll finish in half the time. I'll finish é o mesmo que I will finish, certo? Se você percebeu isso, vai ficar bem simples responder a 3, que diz assim. I'll é a forma contraída de... E você vai escrever aí a extended form, a forma estendida.
é a forma contraída de I will. Então, I'll finish seria o mesmo que I will finish. Eu finalizarei ou eu terminarei. Isso em polite way, num jeito bem educado. Mas quando a gente está falando de situações informais, informal or unpolite, aí sim eu posso traduzir como eu vou finalizar, eu vou terminar. Number 4, vamos agora à questão 4. Ainda sobre esse quadrinho que tem a sentença Now I'll finish in half the time. This sentence is in the... Qual é a verbal tense? Esta sentença está no passado, presente, futuro? Acho que você já sabe a resposta, né? Já vamos conferir juntos. Ah, adivinha, na aula de formas verbais de futuro com will, essa sentença está in the future, no futuro. Now, question 5, agora questão 5. Nós temos ali a sentença Now I'll finish in half the time. This sentence means. Esta sentença significa, faça a tradução sempre por inferência, pesquisando as palavras que você já conhece no seu caderno e então as que forem desconhecidas, você pesquisa no seu dicionário bilíngue de português e inglês, inglês-português e depois, se não tiver esse dicionário impresso, pode usar o tradutor online.
A tradução para Now I'll finish in half the time é agora eu terminarei ou finalizarei na metade do tempo. Sim, porque agora ele tem a ajuda do John ali para pensar em nada. Doing nothing, nós diríamos em inglês. E assim, nós vimos nessa comic strip, nessa tira cômica, o futuro com will e podemos analisar que o will vai transformar os verbos, então o verbo está sempre na sua forma básica. Se eu coloco o will à frente, sim, o verbo auxiliar vem antes do verbo significativo e o verbo significativo vai ficar na sua forma básica, ele vai passá-lo para o futuro. Embora mude o tempo verbal, o will não altera a escrita do verbo, porque, como já foi dito, fica em sua forma básica. E ele pode ser usado na forma contraída apóstrofo LL. Ele não tem tradução na frase. Ah, mas e se for de um jeito informal? Aí o jeito informal ele vai ser eu vou, você vai, ele vai, nós vamos e então o verbo. Mas procure sempre fazer a declinação para o futuro usando aquela desinência verbal. Eu farei, você fará, ele fará. Ainda sobre o futuro com will, é necessário lembrar que o will, ele sempre vai expressar a ideia de possibilidade ou de previsão do que vai acontecer. E as previsões, elas vêm apenas dando uma certeza de futuro, mas não necessariamente determinando o tempo em que isso acontecerá. Vamos ver aqui os exemplos. Em affirmative form, na forma afirmativa. Maybe they will arrive late. Talvez eles cheguem atrasados. Em negative form, na forma negativa. Se a partícula de negação é o not, que faz às vezes de não, ele vai vir aqui junto com esse nosso auxiliar, que é o will. Então, você terá will not ou ainda won't. Maybe they will not arrive late. Talvez eles não cheguem tarde ou não cheguem atrasados. E ainda a interrogative form, a forma interrogativa, que é aquela usada para fazer perguntas. Nessa, o auxiliar vem antes do sujeito, demonstrando que está sendo feita uma pergunta. Então, aqui no exemplo vai começar com will, para depois vir o sujeito, para depois vir o verbo na sua forma básica. Veja como fica. Will they arrive late? Eles chegarão tarde? Ele pode ainda expressar uma oferta ou para fazer uma promessa. Vejamos. Em affirmative form, forma afirmativa, I'll give you a ride. Eu vou te dar uma carona. Você prometeu, a pessoa vai ficar lá esperando. Ou ainda, eu te darei uma carona. Em negative form, a forma negativa, eu acrescento junto ao will o not. E aí vai ficar I will not give you a ride. Eu não te darei uma carona. E ainda a interrogative form. Lembrando, pergunta com will. O que acontece? Eu sempre sinalizo a pergunta lançando um verbo à frente do sujeito. Nesse caso, o will é quem vai fazer às vezes. Então, vai ver o will, o sujeito, a forma básica. Veja lá. Will I give you a ride? Eu vou te dar uma carona? O will também pode expressar uma decisão tomada no momento da fala. Digamos que você estava conversando comigo e acabou de me convencer. Eu falo, eu irei até lá. Nesse caso, nós usaremos também o will. Veja só. Na afirmativa fica, there's no cheese left. I will go to the supermarket to get some more. Não há queijo sobrando. Eu irei ao supermercado para pegar mais. Na forma negativa, a gente já sabe, vai ter o not, que faz às vezes de não, e ele vai vir junto com o will. There's no cheese left, não há queijo sobrando, but I will not go to the supermarket to get some more. Mas eu não vou ao mercado pegar mais. E ainda a interrogative form, aqui a pergunta. Então, a gente tem a mesma situação. There's no cheese left. Não tem queijo sobrando. E aí a pessoa pergunta,
Will I go to the supermarket to get some more? Será que eu vou ao supermercado para pegar um pouquinho mais? Quando for fazer a pergunta, sinaliza que é uma pergunta, mandando o will à frente do sujeito. E chegamos ao nosso practicing. E esse practicing aqui vai ser uma prática que você vai fazer junto ao seu professor. Então, converse com ele, conte das anotações que você fez, para então você mostrar essa pergunta que pode contar aí nesse processo do aprendizado das formas verbais do futuro com o eu. Qual vai ser a proposta da question 6? Qual vai ser a proposta dessa questão 6? É a seguinte: você vai pesquisar outras tirinhas com o uso do futuro com eu e a sua função na frase. Então, a gente viu aqui as comic strips. Você vai pegar essas comic strips e vai pensar em outros personagens que te agradem. Não precisa ser apenas o Garfield. A gente vê muito aqui no material das aulas de inglês também o Snoopy, a Turma da Mônica, embora seja brasileira, tem sua versão em inglês, que é chamado de Monica's Gang, e você ainda pode explorar outras personagens nas tirinhas, desde que tratem sempre de excerpts, de trechos em que você tenha a forma verbal de futuro com o eu, mesmo que seja ele em sua short form, em sua forma abreviada. Se você encontrar uma tirinha e conseguir perceber que o eu levou a sentença verbal para o futuro, você pode apresentá-la ao seu professor. Então, boa sorte na sua pesquisa. What did we study today? O que nós estudamos hoje? Nós vimos como identificar frases com o futuro com o eu. E a gente viu isso dentro desse gênero textual tão contemplado nas aulas de inglês chamado comic strips, as tiras cômicas. Então, nesse vídeo nós falamos sobre formas verbais do futuro com o eu. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. See ya!